Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos vindas a mais um vídeo. Meu nome é Humberto e hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz pra passar em primeiro lugar de medicina na Universidade de Brasília, UNB. Só que antes de tudo, se você tá vendo esse vídeo no dia que lançou, 25 de abril, se liga, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram e vai ser hoje à noite que eu vou sortear uma vaga para o curso Mestres do Enem Dominando a Matemática. É o curso intensivo de matemática que eu lancei junto com o professor Fredão, que gabaritou matemática no Enem 2019, que já rendeu todos esses depoimentos incríveis de pessoas que participaram do curso. Se você está vendo esse vídeo depois, você perdeu o sorteio, mas a boa notícia é que finalmente reabrimos as vagas para o curso. Clica no link, vem conhecer todas as especificidades, tudo que você vai conseguir acessando esse curso e se tornando um mestre do Enem para tirar mais de 900 em matemática no Enem 2020. Então pronto, finalizamos aqui o nosso aviso incrível e vamos partir, para primeiro lugar em medicina na UNB. Só os inscritos muito antigos conhecem essa história, porque eu conto mais assim para os inscritos novos que eu passei em Química na UNB lá em 2014. Só que o que eu não conto muito é que eu passei em segundo lugar geral do vestibular da UNB. O primeiro lugar foi para engenharia e como eu fui o segundo lugar geral, se eu tivesse colocado medicina, eu teria sido o primeiro lugar de medicina da UNB. Nesse vídeo daqui eu quero contar um pouco da rotina, um pouco das minhas estratégias para conseguir essa colocação e quem sabe ajudar você a conquistar a sua aprovação lá na faculdade. E se você não conhecia o canal e gostar dessa história que eu vou contar para vocês, considere se inscrever no canal porque aqui eu vou postar muitos vídeos ao longo do ano ainda para você se preparar lá pro Enem 2020, tá bom? E a primeira coisa que eu tenho que esclarecer aqui para vocês é contar um pouco da minha história, porque seria muito bom eu fazer um vídeo nesse sentido. Seria muito cativante, iria gerar muita identificação se eu falasse o seguinte: eu sempre fui péssimo em matemática, mas eu aprendi um método que me fez revolucionar o raciocínio e eu finalmente fiquei bom, estudei 7 horas, 8 horas por dia para conseguir ser aprovado em medicina, em seja o que for. Mas eu falar isso seria mentira. Eu sempre tive facilidade com exatas, não teve um método secreto que eu elaborei para mim mesmo. E eu sempre fui bom em fazer questões de humanas, apesar de detestar humanas. Já conto para vocês minha experiência com humanas. Detestava humanas, mas eu era bom fazendo prova, porque eu desenvolvi algumas habilidades que aí sim eu vou passar para vocês aqui, que me permitiram acertar mais questões mesmo detestando humanas. Então nesse vídeo, ao invés de eu mentir e falar que eu era péssimo e elaborei um método que me fez chegar no resultado e tentar passar esse método que não é verdade para vocês, eu vou contar para vocês o que eu fazia, o que eu desenvolvi para ser bom em exatas, sempre bom em exatas, e para conseguir ser bom em fazer prova de humanas mesmo não gostando da matéria. Vamos lá então, quero começar de vez esse vídeo daqui falando da teoria das múltiplas inteligências. Talvez vocês já tenham ouvido falar, é uma teoria que divide as inteligências em 8 categorias, e cada uma desenvolve certas habilidades, cada pessoa é boa em algumas inteligências mais do que outras, e eu particularmente sou muito bom em 4 dessas. São as de cima aqui, A lógico-matemática, a verbo-linguística, musical eu sou bom porque tem relação com a matemática, e a espacial, de interpretação de gráficos, tabelas, mapas, essas coisas. As outras 4 inteligências, que são super válidas para vida em sociedade, etc., são uma decepção, tá? Isso daqui embaixo aqui tem nada a ver comigo, mas a minha sorte é que provas, sejam elas quais forem, pode ser IME, ITA, múltipla escolha, pode ser dissertativa, seja o que for, provas testam 2 só inteligências: lógico-matemática e verbo-linguística. Em outras palavras, raciocínio lógico e interpretação de texto são as 2 principais habilidades que você vai ter que desenvolver para ir bem em qualquer prova que for. Claro que cada prova cobra o conhecimento de uma certa maneira, mas se você tem essas 2 inteligências, você é capaz de ir muito bem e potencializar o seu resultado em qualquer prova que seja. E eu não acredito que pessoas são incapazes de desenvolver essas inteligências. Muito pelo contrário. Eu acredito em predisposições, eu acredito que eu tenho predisposição para essas 4 inteligências de cima, só que todo mundo é capaz de desenvolver qualquer uma dessas inteligências. E é nesse vídeo que eu quero passar para vocês o que eu fazia para ser bom nessas inteligências e conseguir potencializar o meu resultado dos estudos. Eu vou começar então por humanas, vou falar um pouquinho de humanas aqui, depois a gente parte para exatas e aí a gente amarra o vídeo com essa divisão, humanas e exatas. Vou te contar um segredo. Todo mundo já sabe, com humanas eu sou uma decepção. Eu não gosto realmente de estudar
matéria de humanas. Gosto de humanas à parte, tipo, fazer locubração, pensar filosoficamente, etc. Mas eu não gosto, detesto aula falando de Immanuel Kant. Olha só, vamos fazer os tópicos do Immanuel Kant. Sempre achei um saco ao longo de toda a minha vida esse negócio muito metódico para explicar a parte das humanas, e ao longo da escola eu sempre detestei, tá? Eu só decorava e eu elaborava técnicas para conseguir acertar mais questões de múltipla escolha. Por exemplo, eu vou pegar a prova aqui do Enem 2019, tem muita gente que acha que eu sei humanas hoje em dia. Hoje em dia, esqueci praticamente tudo que eu aprendi ao longo da escola. Só fui muito bem no vestibular da UNB porque estava fresco na minha memória. Fui fazer no terceiro ano do ensino médio. E aí tudo bem, eu era bom em decorar, então eu estava tudo mais ou menos lá na minha cabeça. Só que hoje em dia, como eu fiz para acertar muitas questões de humanas no Enem 2019, 18, eu sempre vou bem em humanas. Só que não é por saber humanas. Pega a questão 2000 e... Cadê a porcaria da... Tá aparecendo aqui na tela pra vocês, tá aparecendo meu tênis lá atrás também. É a mesma meia daquele último vídeo, tá? Eu não troco a meia todo dia. Enfim, essa questão aqui eu quero ler com vocês e mostrar como eu fiz para resolver essa questão sem saber humanas. Só por, que nem eu falei para vocês, raciocínio lógico e interpretação de texto. Olha, dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos parecem apoiá-los. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Então, basicamente, os trabalhadores que estão de fora estão falando, beleza, tem que queimar mesmo, é isso aí, show de bola. E a pergunta é, a revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra do século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Para você ter uma noção, eu só fui saber que essa questão daqui era sobre revolução industrial na Inglaterra quando eu estava preparando a minha apostila após vir Enem, que tem a resolução do Enem, então eu tive que explicar do jeito certo. Mas até então, eu só resolvi essa questão aqui, que foi uma das mais difíceis de humanas, por meio de raciocínio lógico. Se liga. Nessa questão daqui, eu tinha eliminado a letra B, D e E. A D e E é fácil de eliminar. Você elimina de cara, não tem nada a ver com produção monocultora, nem atividades artesanais, uma revolta. Vou ficar revoltado porque proibiram atividades artesanais. Não. Vou explicar para vocês por que eu não marquei A ou C e fui direto na B depois de ter pensado melhor por raciocínio. Se liga na letra A e na letra C. Letra A está falando o seguinte, restrição da propriedade privada. E letra C está falando imposição da estatização fundiária. São palavras difíceis, tem a ver com muita interpretação, mas repara que está falando a mesma coisa. Impor a estatização das terras é a mesma coisa que reduzir a propriedade privada. Propriedade privada é propriedade de um cara. Se eu estou estatizando as terras, eu estou tirando a propriedade privada. Então A e C estão falando praticamente a mesma coisa. Como é que pode estar falando a mesma coisa e ser uma dessas duas? Se for uma, também vai ser a outra. Então não pode ser A nem C. E se liga, mais ainda, raciocínio lógico e interpretação de texto. Por que teria que ser expropriação das terras comunais? Aí eu tive que dar uma viajada, mas olha o que eu pensei. Poxa, se os trabalhadores que estão de fora estão pensando, poxa, que bom que queimou, tem mais que queimar a casa, morte a essa galera que tá aí nas terras. Se os trabalhadores de fora estão super putos por causa dessa galera que tá aí, muito provavelmente a terra antes era desses trabalhadores, foi tomada deles e passou para uma outra galera. Expropriação de terras comunais, terras que eram comuns e agora tiraram a terra dessa galera e colocaram nas mãos de outra pessoa. Se aconteceu isso, então aconteceu isso. Percebe? Não tem nada a ver com revolução industrial. Tem a ver com raciocínio lógico, interpretação de texto, muito viajada, mas por meio disso eu consigo resolver muita questão de humanas do Enem hoje em dia, sem saber necessariamente humanas. Se vocês tiverem interesse em mais questões assim, quase toda a prova de humanas eu resolvi por meio desse método assim de interpretação e raciocínio. Se vocês quiserem, deixa um like no vídeo, deixa algum comentário aqui para eu saber se vale a pena falar mais sobre isso mais pra frente. Mas enfim, eu detestava humanas, só memorizava mesmo. Na época da UNB, tava tudo fresco na mente, fiz a prova, só que hoje em dia eu sou bom em humanas pelo Enem, porque eu uso essas outras coisas, raciocínio lógico e interpretação de texto na veia, porque humanas mesmo sou uma total decepção. Exatas agora?
Não, ainda tem que falar que eu fazia lá pra ir bem realmente na prova da UNB. Meu roteiro tá aqui do lado de novo. Sempre, ao longo da minha vida, quando você tá em Brasília, todo mundo tá te estimulando a fazer o UNB. É normal. Eu não sei como é que é aí no seu estado, mas aqui é sempre assim. Desde o início do ensino médio, você vai fazer o UNB. Sempre fazia como treineiro a prova da UNB, sempre fazia simulados mesmo, eu baixava as provas da internet e ia resolvendo aquelas questões, porque a partir disso eu comecei a encontrar padrões nas respostas. Então eu consegui acertar mais questões, porque eu vi o padrão dessas questões ao longo dos últimos anos. Qualquer vestibular que você for fazer. Quando eu fui fazer a publicidade e propaganda para entrar na ESPM, fui fazer o vestibular da ESPM. E eu tava com isso na cabeça, velho, eu preciso ser o primeiro lugar do vestibular, senão eu não vou fazer, porque ganhava bolsa de 100%, só o primeiro lugar. Eu pensava, não, então eu tenho que passar em primeiro lugar, senão eu não vou pagar 4 mil por mês para fazer essa faculdade. É cara a faculdade. Então o que eu fiz? Com essa mentalidade, preciso dar o melhor de mim, mesmo eu sabendo que, poxa, era publicidade e propaganda, na particular eu provavelmente conseguiria passar. Mas eu precisava ser o melhor de todos para conseguir entrar. Então fui fazer as provas anteriores e eu vi que o vestibular da ESPM cobrava muita lógica e muito atualidades. Tipo, muita atualidades. Então o que eu fiz? Fui em site de jornais mesmo e peguei as capas das manchetes dos últimos 6 meses. Fui passando assim. Tipo, vendo, aconteceu isso, umas 5 ou 6 questões eu consegui acertar porque eu fiz isso e me preparei para aquele estilo de prova específico. Mas enfim, para amarrar agora a parte de humanas e a gente partir para como eu fazia para acertar mais exatas e ser bom sempre em exatas. Em humanas, como eu detestava, eu valorizava muito o meu tempo. Então eu ia numa videoaula, o professor tá enrolando, o professor tá fazendo brincadeirinha demais. Já pulava pra outra, velho. Eu achava um saco aquilo, eu queria acabar com aquela porcaria o mais rápido possível. Então, se tava demorando demais, se eu não tava me adaptando ao método daquele professor, já parte pra outra, pra eu realmente conseguir otimizar o meu tempo. E pra humanas, então, e também pra linguagens, o que mais me ajudou foi habilidade de interpretação de texto, habilidade com palavras para conseguir entender o que as questões estavam falando. Eu nunca, em momento nenhum, olhei para uma questão e não entendi o que ela estava perguntando. Eu podia não saber a resposta, mas eu sabia o que a questão estava perguntando. Isso com muita interpretação de texto e o raciocínio lógico eu vou explicar para vocês como que eu desenvolvi ainda nesse vídeo daqui. Mas em interpretação de texto, chegou a hora de contar pra vocês que não tem fórmula mágica. Eu lia muito, eu nunca ficava satisfeito quando eu via uma palavra que eu não entendia, eu tinha que correr atrás, quase por orgulho próprio mesmo. Eu me recuso a não entender essa frase, eu me recuso a não entender essa palavra, eu quero entender o que esse conjunto de palavras significa. Estão gritando lá fora. Enfim, eu sempre me desafiava a entender o português bem a fundo, porque o português é o idioma com que constroem as questões. Se você é bom em interpretação de texto, você já está meio caminho andado para conseguir acertar aquela questão. Mas agora chegou a parte de exatas, gente. E o que mais me ajudou para exatas mesmo, eu sempre tive uma mente mais analítica, uma mente mais voltada para o raciocínio lógico. Eu acabei de mostrar para vocês, resolvendo uma questão de humanas, que o raciocínio lógico não ajuda só em matemática, só em exatas. Raciocínio lógico é: se algo acontece, então algo acontece. Se os trabalhadores estão felizes porque queimaram e incendiaram a fazenda lá do negócio da Revolução Industrial, então conclui-se que eles não gostavam de quem estava lá na fazenda. Se algo acontece, então algo acontece. Não precisa necessariamente conhecer todos os conteúdos para você ir bem, especialmente no Enem. Humanas e linguagens com interpretação de texto e raciocínio lógico, você mata mais de metade das questões, quase uns 80%, sem necessariamente saber o conteúdo. E em exatas especificamente, como eu sempre tive facilidade, eu sempre fui bom em raciocínio lógico e na interpretação de texto, eu estudava exatas por meio de exercícios. Matemática, física, química e biologia já partia para o exercício direto porque eu já dominava a base. Então, se eu não acertava um exercício específico, eu sabia, poxa, essa é só uma lacuna que eu preciso preencher, e eu volto lá na teoria, completo ela, preencho aquele buraco e pronto. Só que estudar por exercício, principalmente exatas, eu não recomendo para quem não tem uma base muito consolidada. E aqui eu posso começar a ficar um pouco polêmico nesse vídeo, porque tem muita gente que defende, não, primeiro faça exercícios, depois vai para a teoria, para você já ir orientado para a teoria.
Agora que acabou o discurso, eu posso continuar. Enfim, como eu ia dizendo, em física, química e matemática, as três exatas que são mais pirâmides, se você domina muito bem a base antes de partir para os exercícios, você vai estar ganhando tempo de estudo. E isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu já mostro depoimentos para vocês mesmo. Como são muito pirâmides, se você vai primeiro para o exercício, depois volta para a teoria para entender mesmo e depois vai de novo para o exercício, você está perdendo tempo. Porque se você dá um passo atrás, entende muita teoria, consolida muito bem aquela base, para depois partir para os exercícios por meio de interpretação de texto tem a ver com teoria que você viu por trás, você está acelerando muito a sua resolução. E depoimentos eu tenho para vocês, que nem eu mostrei lá no início do vídeo do curso dos mestres do Enem. O foco do curso é mostrar o porquê das coisas antes de partir para a resolução de exercícios. Antes de falar, vamos resolver essa equação do segundo grau, explica o que é equação, por que é do segundo grau, o que significa encontrar x. Em física, antes de você fazer uma questão de mecânica, você entender o que é movimento, o que significa delta. Teve uma pessoa que perguntou no meu último vídeo, eu nunca entendi o que é delta. Como você vai resolver um exercício de física sem entender que delta só representa a variação de alguma coisa? Então, a teoria por trás é muito importante para você acelerar essa sua resolução e otimizar os seus estudos. Era o que eu fazia ao longo de toda a minha vida. Eu sempre entendi a teoria por trás, por meio desse raciocínio lógico, que eu também falei para vocês lá no vídeo do bloqueio de exatas. Mas aqui eu reforço também como que eu trabalhava esse raciocínio lógico. Por meio desses testezinhos de inteligência, sudoku, desafios de lógica, procurem desafios de lógica na internet, existe aos montes, procura testes de QI mesmo, joguinhos de lógica, tem muita coisa que desafia a sua inteligência, que desafia esse raciocínio. Se algo acontece, então algo também acontece. Isso não só me ajudou em exatas, em matemática, física, química, biologia, mas como eu mostrei para vocês, como eu provei para vocês, em humanas também, em linguagens também. A linguagem matemática e a nossa linguagem, o nosso idioma, estão relacionados e o meu grande objetivo, com o curso Mestres do Enem, com os vídeos que eu posto aqui, com tudo que eu produzo de conteúdo, é tentar mostrar isso que está por trás, por baixo dos panos, porque eu fico muito chateado quando eu vejo gente dizendo eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, eu não consigo entender. Quando dá um passo atrás, eu mostro para a pessoa, olha só, você só não entendia matemática porque você estava só querendo decorar como encontrava x, decorar o que era delta. Mas dá um passo atrás, entende o porquê, e a partir daí, com canais de divulgação científica também, você vai conseguir entender o que está por trás de todos esses conhecimentos. Eu vou deixar no link aqui na descrição alguns canais que eu assisti ao longo de toda a minha vida, de matemática na vida real, de ciência na vida real, porque isso me ajudou a ver o concreto por trás do abstrato. Isso me ajudou a acertar muito mais questões, desenvolver o meu raciocínio lógico, desenvolver a minha interpretação de texto, porque tem conexão com a realidade, e a partir disso conseguir a aprovação no primeiro lugar de medicina, e continuo tendo esse desempenho ótimo nos meus últimos Enems, exatamente por causa disso, porque é o que a prova exige. E aqui uma última coisa antes da gente finalizar esse vídeo. Se você quer fazer prova na sua vida, se você quer ir bem em provas na sua vida, não importa muito o método que você usa. Teve muitas pessoas que me perguntaram, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram sobre métodos que eu usei para passar em primeiro em medicina. Quero fazer um vídeo à parte respondendo essas perguntas porque esse vídeo tomou uma direção um pouco diferente. Mas muita gente perguntando quantas questões fazia por dia, quantas horas estudava, se estudava de dia, tarde, noite, etc. Não importa isso porque cada pessoa tem o seu método, cada pessoa vai descobrir o seu método ideal. Mas se você quer fazer prova e ir bem em provas, trabalhe essas duas coisas, que não necessariamente têm a ver direto com prova, mas que são as habilidades que vão resolver tudo para você. Raciocínio lógico e interpretação de texto. Nesse vídeo eu dei algumas dicas de como desenvolver cada um deles e não importa muito o método que você vai usar para aprender o conteúdo, tipo videoaula, cursinho, sozinho, apostila, etc. O método que você vai usar não é o mais importante. Essas duas habilidades que eu estou propondo para você desenvolver são o que vão fazer você dar um salto no seu desempenho. E lógica, principalmente, não tem a ver necessariamente com números. Que nem eu mostrei para vocês, raciocínio lógico me ajudou a responder uma questão de humanas. Porque se algo acontece, então algo também acontece. Esses dois pilares vão te ajudar muito na hora de você resolver qualquer prova que seja, porque eles têm a ver com as duas inteligências que as provas cobram. É lógico-matemática e verbo-linguística. Essas duas coisas e, enfim,
É basicamente isso, eu acho que eu já até falei demais, esse vídeo não era pra ter ficado tão longo. De qualquer forma, pessoal, que droga essa cadeira fica rangendo aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham visto esse vídeo até o fim e acrescentado algo a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, considere se inscrever no canal, porque vai ter muito conteúdo ainda até a hora lá do Enem. É isso, eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.